Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre hanseníase. Vamos aproveitar aí o Janeiro Roxo para fazer algumas atualizações sobre hanseníase, especialmente sobre diagnóstico laboratorial. Será que é possível alguma novidade, né? Vamos ver um pouquinho sobre hanseníase. Por que a gente fala muito sobre hanseníase em janeiro? Então, o janeiro foi, a gente chama de Janeiro Roxo, que foi escolhido como um mês de conscientização e combate à hanseníase. Então, a gente procura fazer campanhas, né, e ações de conscientização, a atenção para sinais e sintomas da hanseníase. Então, como que a gente faz isso? Panfletos, programas, né, de atualização, treinamentos de equipe de saúde, divulgação em mídia, enfim. E falamos também sobre a importância do diagnóstico precoce para que a gente evite sequelas graves. Unidos pela Dignidade é o tema do Dia Mundial de Hanseníase. Geralmente ele é comemorado no último domingo do mês de janeiro. Em alguns locais a gente vê algumas datas específicas, mas ficou decidido que o último domingo do mês de janeiro seria um marco, né, um dia específico para a gente falar, né, fazer esse momento de conscientização para hanseníase, combate à hanseníase. Então, Unidos pela Dignidade, para a gente combater hanseníase, a gente vai chamar atenção para a igualdade do tratamento, defender a igualdade do tratamento, corrigir equívocos históricos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pensar que a pessoa tem que ter direito à vida digna, livre de estigma, de isolamento. Então, como que a gente pode combater isso? Reeducação sobre hanseníase, nunca é tarde para a gente relembrar dados importantes, características da doença, mesmo para os profissionais de saúde, que a gente, eu sei sobre hanseníase, vamos relembrar, né? Será que tem alguma manifestação que eu estou esquecendo, né? Será que tem algum exame novo no mercado que pode me ajudar a diagnosticar hanseníase? Enfim, é um momento que a gente para fazer homenagem a experiências vividas, é um momento de fortalecer e defender bem-estar mental. Então, obviamente que a gente não vai fazer o combate à hanseníase só no mês de janeiro e nem no Dia Mundial, né, de combate à hanseníase. Isso é todos os dias, né? Mas a gente estabeleceu um dia, né, mundial para chamar atenção sobre isso. Aqui o Ministério da Saúde no Brasil, ele lançou a campanha com foco no diagnóstico precoce da doença e divulgação do tratamento que é garantido pelo SUS. Esse cartaz, por exemplo, né, falando aí de um dia 25 de janeiro de combate e prevenção da hanseníase, mas a gente lembra aí que ficou instituído o Dia Nacional, né, de Combate e Prevenção da Hanseníase pela Lei 12.135, né, de 2009, como o último domingo do mês. Isso daqui é muito importante. O foco, né, das campanhas que nós temos é diagnóstico precoce. E lembrar que a doença tem tratamento, tem cura, e é um tratamento conseguido pelo SUS. Bom, mas a hanseníase, né, é uma das doenças mais antigas da humanidade. Se a gente olhar dados históricos mesmo, tem a origem, né, parece que se deu, né, na África Ocidental há cerca de 100 mil anos. Mas nós temos relatos, né, de hanseníase na Bíblia, né, e a gente chamava de lepra. Talvez nem lepra era o nome, né, mas de algumas características sendo colocadas aí em manuscritos, né, antes da Bíblia, mas assim, a Bíblia é um grande marco para falar sobre isso, que é uma doença milenar, né, então a gente já tem características, né, desde essa época. Então, chamada também a hanseníase, chamada de lepra ou mal de Lázaro. Então, aí a pergunta, como que uma doença milenar, que tem cura, que tem tratamento, pode fazer vítimas até hoje? E, pasmem, o número está aumentando, não está diminuindo,
Então, o que está acontecendo? Então, nós vamos ver isso aqui um pouquinho ali para frente. Por enquanto, lembrar que por que a lepra, né, ela foi considerada símbolo de impureza? E por que eu estou perguntando isso? Porque isso vai ser muito importante para a gente falar de hanseníase no decorrer da aula e falar de hanseníase, né, na vida, por causa do estigma que carrega, da discriminação que carrega. E isso é muito importante porque o paciente pode não procurar atendimento médico e aí não fazer o diagnóstico precoce. Então, lepra foi considerada símbolo de impureza. Uma das características principais disso é que as manifestações clínicas eram na pele, são visíveis. Então, e como não tinha tratamento, a lepra ia, né, fazendo manifestações clínicas, principalmente nariz, dedos, né, nas extremidades, de uma forma muito agressiva. Então, as manifestações, né, eram como feridas, machucados, e muitas vezes evoluíam para feridas mesmo, ia necrosando, né, dedos, nariz, né, dedos dos pés, das mãos, a pessoa ia ficando muito incapaz. E aí elas eram isoladas, porque pensava-se que era uma doença contagiosa. Assim, eu vou encostar, eu vou pegar. Hoje a gente sabe que existe uma transmissão aí, né, por vias aéreas, mas a pessoa pensava que o toque, até hoje é comum algumas pessoas pensarem que o toque faz pegar a hanseníase. Então, ficou muito marcado como símbolo de impureza, principalmente por causa das manifestações visíveis. Então, eu costumo dizer muito para os meus alunos, fazer um paralelo aqui com doenças sexualmente transmissíveis, porque às vezes eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm muito nojo, fala de tem uma certa repulsa para aquelas manifestações que vê na pele, né? Então, pessoa com muita espinha, com algumas feridas ou com alguma doença de pele dermatológica, isso gera uma certa repulsa. Mas aí, por exemplo, quando não tem nada visível, é como se a pessoa não tivesse medo. Então, fazendo essa comparação, né, quando eu falo muito isso, quando eu estou dando aula de infecções sexualmente transmissíveis, então, se você não vê, não tem problema nenhum ali, né, na aparência, né, não tem ferida, não tem nada ali no órgão sexual ou na cara de ninguém, então não tem problema, não tem medo. Mas se tiver uma espinha um pouco maior, né, um conjunto de espinhas ali, ou uma doença, né, dermatológica ali que não vai pegar, né, mas aí a pessoa tem uma certa repulsa. Então, assim, só fazendo uma comparação, que com a hanseníase não é diferente. Então, essas manifestações aparentes, isso gera uma certa repulsa, e isso foi um marco ao longo da história. Então, não se sabia, e as pessoas iam ficando isoladas. Se elas eram isoladas, elas não tinham condições de trabalhar, não tinha local, não podia ficar em qualquer lugar. Então, isso, claro, que ia agravando, porque vivia sob condições péssimas de saúde, né? Muitas vezes não tinham alimento adequado, não tinha nada, ia ficando fracas, doentes, isoladas, a família não, né, nem a família cuidava, e isso ficou muito marcado. Então isso entra como um grande estigma, né? Tanto é que há pouco tempo eu vi no intervalo no intervalo de uma emissora, uma novela ou uma série, não sei direito o que é, mas uma coisa brasileira, e aí a personagem, a atriz, xingava o outro personagem de leproso. Então você vê que até isso deve ter cerca de 3, 4 anos que eu vi algo desse tipo. Então a gente ainda tem isso como um xingamento, como algo pesado, né? Como um símbolo de impureza. E é isso que a gente precisa combater.
porque isso gera afastamento da pessoa em centros de saúde para buscar atendimento. Por que esse estigma e a discriminação pode acontecer com a pessoa acometida por hanseníase? Primeira coisa, desconhecimento sobre a doença, sobre a transmissão e as formas de tratamento. Então, se a pessoa pensa que a doença pega de encostar, né? Até hoje temos pessoas que falam, nossa, não senta aí não, para você não pegar tal coisa. Então fica complicado. Então isso gera, né, estigma, discriminação. Você não sabe como a doença, né, se transmite. Não sabe que a doença tem tratamento. Tem um desconhecimento enorme. Tem uma ideia errada, né, que a hanseníase vai pegar pelo toque, que não tem cura. E, né, todo esse estigma histórico, né, de isolamento, de ser impuro, de quem tinha hanseníase, né, não era uma pessoa que poderia viver em sociedade normalmente. Então ficou muito pesado isso, né? Então ficou esse estigma e essa discriminação. Então a pessoa pode até hoje ter receio de frequentar os mesmos locais, usar os mesmos utensílios domésticos e usar roupas acometidas pela hanseníase. Pessoas, né, que estão ao redor. Essas posturas discriminatórias, elas vão causar afastamento social da pessoa acometida pela doença, que tem medo de ser rejeitada. Então isso é muito comum, a pessoa não procurar atendimento precoce, não procurar diagnóstico para não falar que tem hanseníase. Por quê? Porque se falar que tem hanseníase, ela vai ser discriminada, ela vai ser isolada e ela não quer isso. Então isso é muito comum e a gente precisa combater isso. Então aqui, mais uma vez, chamando atenção para o Janeiro Roxo, vamos aproveitar que é janeiro, que a gente chama atenção para o combate à hanseníase, vamos ler de novo sobre a doença, vamos pensar como é que ela é transmitida, como é que ela é curada, vamos saber como que a gente pode chegar até esse paciente e evitar, quebrar esse estigma, quebrar essa discriminação. Por conta disso, o nome, né, é tão pesado, ficou um estigma tão grande o nome lepra, que uma lei, né, em 95, ela veio para trocar o nome lepra por hanseníase. Lepra é a mesma coisa que hanseníase, a gente sabe disso, mas o termo é tão pejorativo que precisamos de uma lei para mudar esse nome e tentar amenizar, né, esse estigma histórico aí da questão de lepra, né? Então foi a Lei 9.010 de 29 de março de 95, a gente vai mudar. O termo lepra e seus derivados não poderão ser mais utilizados na linguagem médica no geral, né? Administração, nos estados, né? No Brasil, nenhum documento. Então a gente vai falar doente com hanseníase ao invés de leproso, doente com lepra, né? Hanseníase mesmo ao invés de lepra, né? Hansenoma, né? Que é uma manifestação ao invés de leproma. Então nós vamos usar esses termos. Lembrar que o que é hanseníase? Doença crônica, infecto-contagiosa, curável. É uma doença que tem cura, tem tratamento. Qual é o agente etiológico? É uma bactéria, é o Mycobacterium lepre, né? É o bacilo de Hansen, também chamado bacilo de Hansen. Por que que é tão difícil diagnosticar esse bacilo? Então, essa bactéria, ela não consegue ser cultivada em laboratório, nos meios de cultura que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero saber qual bactéria que eu tenho na urina. Eu estou com uma infecção de urina, quero saber qual bactéria que está lá. Eu pego essa urina, coloco num meio de cultura controlado lá no laboratório de microbiologia, coloco as condições de crescimento para essa bactéria, simulando o ambiente do corpo humano, e essa bactéria vai crescer. Então eu sei exatamente qual a bactéria que é e com isso eu consigo definir o antibiótico certinho. O Mycobacterium lepre, ele não consegue ser cultivado em laboratório. Isso dificulta bastante o diagnóstico.
Então, a hanseníase pode atingir pessoas de qualquer sexo, qualquer idade, inclusive crianças e idosos. A evolução ocorre de forma lenta e progressiva. Então, isso pode levar à incapacidade física e permanece endêmica em várias regiões do mundo, principalmente na Índia, no Brasil e na Indonésia. Então, aqui eu tenho imagens, né, da cartilha do Ministério da Saúde mostrando a evolução das feridas, das manifestações clínicas por hanseníase, né? Então, olha aqui, no início começa só com uma mancha esbranquiçada, ela vai se tornando mais nodulosa, né? Forma-se mais caroço, vai ficando com bordas grandes, né, elevadas, né, até evoluir mesmo para feridas, né, para nódulos, né, digamos assim. Essa evolução é muito lenta, ela é lenta, ela é progressiva, ela vai aumentando, mas demora muitos anos para se chegar até esse quadro aqui. Bom, a gente tem que, comparando, né, 2019 foram registrados mais de 202 mil casos de hanseníase no mundo. Então, a gente tem uma média aí de quase 26 casos por 1 milhão de habitantes. 80% dos novos casos, né, em 2019, o que acontece até hoje, ocorreram em 3 países: Índia, Brasil e Indonésia. Então, quase 100% estão nesses 3 países. Então, 80% em 3 países apenas, e o Brasil é um deles. Então, em 2020, a gente tem aí menos casos no mundo. Então, a gente tem 127.396 novos casos. Lembrando que tudo isso é documentado, registrado. Então, a gente não sabe se tem mais casos aí, né? Desses casos, mais de 19 mil ocorreram nas Américas e 93%, quase 94% desses casos nas Américas foram no Brasil. Aí a gente faz um adendo aqui. Olha só, de 2019, vamos arredondar aqui pra gente, para ficar mais fácil. De 202 mil novos casos para 127 mil novos casos, em 2021 a gente tem 140 mil novos casos. Então volta a aumentar. Então o que pode ter acontecido? Então quer dizer que em 2020 nós tivemos uma campanha muito melhor de prevenção ou diagnóstico precoce muito mais eficaz? Bem provável que não. O que aconteceu foi a Covid-19 ter entrado aí no meio. Então, esse número diminuído aqui em 2020 é bem provável que se deva à menor detecção na época de pandemia. Tanto porque pacientes não buscavam atendimento médico, estavam isolados em casa, ou porque todos os esforços estavam voltados para a Covid, faltou profissional de saúde para atender tudo, faltou medicamento, faltou diagnóstico em vários lugares, né, para outras doenças, imagina então para a hanseníase. Então, é bem provável que isso tenha acontecido. Em 2021, então, a gente vê que a taxa de detecção aumentou em 10% com relacionado a 2020, então também acho que é complicado falar que aumentou 10%. Então, a gente não tem dados com tanta certeza em 2020. Então, isso vai prejudicar aí nossa análise nos anos consequentes. o que chama atenção é que 92% dos casos registrados nas Américas aconteceram no Brasil. Então a gente vê que o Brasil desponta aí com casos de hanseníase. E um dado também muito importante, 6,4% do total de novos casos em menores de 15 anos. O que isso quer dizer? Então não é uma doença de evolução crônica, lenta, então significa que esse paciente, essa pessoa, melhor dizendo, ela vai viver muitos anos, né, pela lei natural das coisas, e com hanseníase. Então, ele desde muito jovem, né, então uma criança aí de 10 anos que detecta hanseníase, se ela não for devidamente tratada, né, ela vai ter uma evolução lenta e
provavelmente sequelas, né, consequências dessa hanseníase. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, principalmente em crianças, né, para evitar que evolua aí para complicações. Bom, esse mapa também é do Ministério da Saúde e é uma coisa muito importante que o Ministério da Saúde ele divide por clusters. Então, são áreas com maior risco e onde encontra a maioria do número de casos. Então, aqui no Brasil é feito estudos por esses clusters, né? Então, são as áreas que vão ter maior risco de desenvolver a doença porque eu tenho maior número de casos. Então, o estudo é feito a partir daí. O que a gente tem? São 10 clusters mais importantes no Brasil, eles incluíram 860 municípios, e o primeiro cluster detectado foi entre 2017 e 2020, localizado aqui na região de Mato Grosso. É a área de maior risco para contrair hanseníase. O terceiro cluster também que chama atenção apresentou o segundo maior risco de hanseníase entre 2016 e 2019. Então foram 70 municípios e onde que eles estão? Aqui na região também de Mato Grosso, centro-sul do Tocantins, aqui no norte de Goiás, né, e no sul do Pará. Então essas regiões aqui são regiões onde foram detectados maior número de casos para hanseníase, então por isso é uma região com maior risco de acontecer hanseníase. Lembrando que pode acontecer em qualquer lugar, tanto no mundo quanto no Brasil. O Brasil é um país que tem altas taxas, especialmente nessas regiões. Eu trouxe aqui também algumas reportagens, né? Essa daqui não, deixei para o final, desculpa. Aqui eu só coloquei para chamar atenção uma reportagem de janeiro de 2024. Então, dia 12 de janeiro de 2024 foi publicado, está disponível, né, na internet, só colocar lá no Google que vocês acham a reportagem inteira. Casos de hanseníase aumentam e ainda são subnotificados. São duas coisas que a gente lida que chama atenção. Por quê? Por que os casos aumentam, se é uma doença que a gente consegue diagnosticar e tratar? E por que continua sendo subnotificados? Se a gente tem um amplo programa de diagnóstico, tratamento, notificação, né? Então aí a gente vê os casos ainda que não buscam atendimento médico. Então, olha só, entre janeiro e novembro de 2023, o Brasil diagnosticou pelo menos 19.219 novos casos de hanseníase. Isso é 5% superior a 2022. Isso lembrando que é uma doença ainda muito subnotificada. Então, esses números podem ser muito maiores. A gente vê que o estado do Mato Grosso segue com a maior taxa de detecção da doença. E depois vem o Maranhão com registros, né, parecidos. Foram 2.000 notificações, isso resulta quase 8% menos do que os registros anteriores, mas ainda é um registro alto para essa região, e lembrar que pode ser subnotificado, né? Bom, a transmissão acontece pelas vias aéreas respiratórias, né, vias aéreas, então secreção nasal, gotícula de fala, tosse e espirro. Estima-se que a maioria da população possua uma defesa natural contra o Mycobacterium leprae. Por quê? Porque a transmissão dele é muito lenta. Então é como se desse tempo de eu ir entrando em contato com a bactéria de uma forma tão devagarzinho que o meu organismo consegue desenvolvendo anticorpos para combater a doença, né? Tanto é que quem pega hanseníase geralmente são familiares ou pessoas próximas, elas têm mais chances de adoecer. Então, aqui a gente fala de susceptibilidade genética. Existe uma susceptibilidade genética, óbvio, então, ou seja, aquelas pessoas daquela família pode ter alguma alteração genética que não conseguiu se imunizar dessa forma, dessa defesa natural em contato, né, frente ao contato com o Mycobacterium leprae. Mas também é devido ao contato com o patógeno durante muito tempo e acaba desenvolvendo a doença. Então,
Se eu tenho um doente com hanseníase num local, sem tratamento, e eu tenho uma pessoa susceptível, né, muito próxima, um contato prolongado, a chance de transmissão é maior, né, dessa forma. O período de incubação ele é muito longo, ele pode demorar de 6 meses até 6 anos, né? Então tem relatos na literatura de 15 anos, 20 anos para transmissão de hanseníase. Manifestações clínicas que a gente tem que lembrar. Principais manifestações clínicas. A gente vai começar com as manchas. Manchas esbranquiçadas, ou acastanhadas, ou avermelhadas, geralmente com alteração de sensibilidade. Então, aquela que você tenta colocar calor ou provocar dor e a pessoa não sente. Formigamento, choque, cãibra nos braços e pernas, né? Isso por causa dos tendões, né? Aquela questão de estiramento. A pessoa fala que dá uma certa dormência e muitas vezes ela se queima, ela se machuca sem perceber. Pode acontecer pápulas, tubérculos, nódulos, né? Normalmente sem sintomas. Diminuição da queda de pelos, localizada ou difusa, então pode ser na sobrancelha ou em alguns locais mais específicos. Pele infiltrativa, que fica avermelhada, e ausência de suor naquele local. Então, isso são manifestações principais. Mas o que a gente mais vê? Mancha. Mancha branca. Mancha branca sem ser ferida, que a pessoa não reage ao toque, ao calor, alguma coisa assim. Aí outras manifestações, pode vir o espessamento dos nervos periféricos, dor, choque, diminuição de perda de sensibilidade nessas áreas onde tem nervos afetados, né, principalmente olhos, mãos e pés. Perda de força muscular, muitas vezes na pálpebra, né, a pessoa tem o olho caído porque não consegue força para levantar. Edema nas mãos e pés, cianose, dá arrochamento nos dedos. Lembrar que essa bactéria ela gosta de regiões mais frias do corpo, então por isso é que ela tende a ir para as extremidades, né? Por isso que as extremidades tendem a apresentar mais manifestações clínicas, né? Melhor dizendo. Ressecamento de pele, febre, artralgia, né? Dor nas articulações, manchas dormentes com dor nos nervos. Pode ter entupimento, ferida e ressecamento do nariz e sensação de areia nos olhos. O que nós temos de classificação de hanseníase? Nós tivemos que classificar a hanseníase para fins operacionais de tratamento. Então, para estudar, acaba que a gente precisa saber dessa classificação. Eu preciso classificar a hanseníase, casos mais brandos, casos mais graves, tipos de lesões que podem aparecer, quantidade de lesões, para ficar mais fácil eu conseguir tratar. E dessa forma ficou mais fácil mesmo para a gente conseguir identificar, estudar, tratar, fazer o manejo clínico do paciente. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe só 2 classificações, ou paucibacilar ou multibacilar. Então, o que é isso? Então, aquela pessoa que tem hanseníase, que apresenta até 5 lesões de pele com baciloscopia negativa, nós vamos falar sobre esse exame, a gente classifica como paucibacilar. Então, baciloscopia é um exame de laboratório que a gente faz para identificar o bacilo, ou seja, essa bactéria, né, o Mycobacterium leprae. Muitas vezes esse exame dá negativo. Então, o paciente tem hanseníase, mas eu não consegui detectar o patógeno. E a pessoa apresenta poucas lesões de pele. Então, eu vou classificá-la como paucibacilar. Quando tem mais de 6 lesões, né? 6 lesões ou mais, ou a baciloscopia for positiva, eu já considero multibacilar. Então, eu fiz o exame e deu positivo. Às vezes a pessoa tem só uma lesão de pele, né? Só uma manchinha branca, mas a baciloscopia já positivou. Então, ela já é considerada multibacilar, tá? Então, a pessoa vai ter 6 lesões de pele ou mais, ou uma baciloscopia positiva. E aí, no Brasil, a gente considera essa classificação da Organização Mundial de Saúde, mas a gente também utiliza uma outra classificação, chamada de Classificação de Madrid, de 1953. Então, foi estabelecido, né, depois de alguns estudos, num congresso, essa classificação.
Então a gente tem a hanseníase indeterminada, tuberculoide, dimorfa e virchoviana. Lembrar que a indeterminada e a tuberculoide, ela é paucibacilar, então nós vamos esperar lesões mais brandas, vamos esperar baciloscopia negativa, e a dimorfa e virchoviana, a gente vai esperar lesões mais graves e vamos esperar baciloscopia positiva. Então, rapidamente, antes da gente entrar na parte de diagnóstico, eu queria chamar a atenção, a hanseníase indeterminada pode ou não ser perceptível, geralmente crianças abaixo de 10 anos, raramente em adolescentes ou em adultos. A lesão geralmente é uma lesão única, uma mancha clara, né? Ela é mais clara do que a pele ao redor, não chega a ser uma lesão bem branquinha, nem descamada, nem avermelhada, pode ser, mas geralmente ela é branca, não tem relevo, não tem borda e tem perda de sensibilidade térmica e dolorosa. Geralmente a baciloscopia é negativa. Estou falando muito de baciloscopia porque é o exame mais comum indicado para hanseníase. Nós vamos ver por quê. Então, geralmente é uma mancha branca, lisinha, né? Mal delimitada, não tem borda, né? Não coça, não arde, não queima, não dói. Mas pode ter, tem alteração de sensibilidade. Aqui não tem grau de incapacidade. Então, por que é importante? Se não dói, se não coça, se não arde, é uma manchinha branca, pode ser confundida com parasitose, por exemplo, ou que é muito comum falar em pano branco, né, que é outra bactéria, né, outra doença, né. Aí a pessoa não vai pensar em hanseníase, né? E aí ela acaba evoluindo para quadros graves porque não conseguiu ser diagnosticada nesse momento. A hanseníase tuberculoide, o sistema imune geralmente consegue destruir os bacilos espontaneamente. Também acomete principalmente crianças. O tempo de incubação é grande também, ele leva uns 5 anos aí para a pessoa manifestar alguma coisa. A lesão de pele agora, ela já não é tão lisinha, ela já vai aparecer um nódulo, geralmente na face ou no tronco, e ele também, a pessoa não tem sensibilidade. Pode aparecer placa também, né? Aí é uma mancha mais elevada do que, não é aquela lisinha, não é só aquela manchinha de pele, ela é uma mancha mais elevada, ela já tem, ela é bem delimitada, você consegue ver o carocinho assim, né? A forma, um centro mais claro. A baciloscopia pode ser negativa, mas eu posso fazer uma biópsia de pele, que eu posso achar o bacilo. Também pode dar negativo, que eu não posso excluir hanseníase. Pode estar associada à perda de função motora, mas aí ela é mais localizada, então geralmente num dedo, alguma coisa nesse sentido. A hanseníase dimorfa, aí ela já tem várias manchas na pele. Pode ser avermelhada, pode ser esbranquiçada, geralmente tem borda elevada, pode descamar. Pouco definida, mas assim, não tem um formato muito redondinho de caroço, ela é mais espalhada, mas você consegue perceber. Há uma perda parcial ou total da sensibilidade e é comum haver comprometimento nos nervos, né, nos nervos periféricos. Longo período de incubação, então essas manifestações aqui vão acontecer geralmente 10 anos depois que a pessoa se contaminou, de 6 a 10 anos, pode até mais tempo. A baciloscopia geralmente é positiva, principalmente dessas feridas aqui de bordas elevadas, e pode ou não estar associada à dor nos nervos. Geralmente o paciente relata dor por causa do estiramento, né, desses nervos. E a hanseníase virchoviana é aquela mais grave, a forma mais contagiosa. Não apresenta manchas visíveis, aí que mora, né, a questão. Então, geralmente a gente fica na cabeça que a hanseníase tem mancha, porque é uma manifestação muito comum, mas na fase virchoviana, né, numa fase mais grave, não vai ter mancha visível. Só que eu vou ter uma pele mais avermelhada, mais seca, parece casca de laranja, né, com os poros dilatados, vai aparecer pápula, nódulos escuros, endurecimento, que a gente chama de hansenoma, pode haver perda parcial ou total da sobrancelha, que a gente chama de madarose, e também dos cílios. A face, geralmente, ela é lisa, a pessoa fica sem ruga.
por causa da infiltração, né? O nariz geralmente ele é congesto, os pés e mãos são arroxeados, ficam inchados, né? A pele, o olho fica muito seco, sensação de areia nos olhos. Suor é diminuído ou ausente, a pessoa praticamente não vai suar, a não ser na cabeça, por exemplo, que não acontece isso. Mas pela axila, pelos poros da pele, isso não acontece. A pessoa fala muito em formigamento nas mãos, tem muita dor nas articulações, né? Isso é muito confundido com reumatismo. Então a pessoa chega, fala, geralmente são pessoas mais velhas, então dificilmente a gente vai notar associar essa face mais avermelhada ou sem sobrancelha, ou com o olhinho mais caído, com hanseníase. E aí a pessoa que chega reclamando de muita dor nas articulações, nos dedos, né? E aí a gente pensa que é reumatismo. E tem um fator importante no diagnóstico aqui que complica mais essa situação. Os exames reumatológicos, eles geralmente apresentam-se positivos, né? Então, fator reumatoide, né, lá no laboratório, até VDRL, né, que é um exame para sífilis, ele apresenta positivo. Então, são reações cruzadas que acaba positivando. Então, a pessoa chega reclamando de dor nas articulações, que está com formigamento, não está sentindo bem, né, as mãos, os dedos e tal, faz um fator reumatoide, dá positivo. Pronto, ela tem reumatismo. Então, é muito complicado, o diagnóstico realmente ele é complicado. Tem que prestar atenção nos homens a dor testicular devido à orquite, principalmente homens jovens, por causa da infertilidade. Pode levar a infertilidade, ginecomastia, né, aumento das mamas e impotência sexual. Então, o diagnóstico pode ser confirmado facilmente pela baciloscopia. Nesse caso, se a gente consegue uma pápula, um nódulo aqui, facilmente a baciloscopia vai dar positivo. Bom, lembrar que profissionais que estão à frente, que vão fazer o atendimento do paciente, lembrar que a abordagem do paciente, ela é muito importante. Então, o profissional de saúde, ele precisa se mostrar interessado ao problema do paciente, tem que olhar no olho, né? Tem que entender, tem que ouvir, fazer o primeiro contato, fazer o contato de forma muito cordial, acolhendo esse paciente, colocando ele em uma situação confortável para que ele possa falar, descrever, né, muitos detalhes. Tocar no paciente. O que a gente fala tocar no paciente? Cumprimentá-lo, assim, depois da Covid, esse toque ficou meio complicado para a gente de saúde, a gente evita ter contato para evitar, né, disseminação aí ou contágio de outras doenças, a gente aprendeu isso, bom, eu acho. Mas, assim, lembrar que tocar o paciente com hanseníase, às vezes o paciente já chega para você, né, com o diagnóstico, o toque nele, isso é muito importante, porque ele geralmente é aquele paciente em que as pessoas não querem tocá-lo, por falso entendimento de que o toque vai pegar hanseníase. Então, para o profissional de saúde que tem conhecimento, ele sabendo disso, ele tocar no paciente, ele cria um vínculo com o paciente desde cedo, e isso mostra realmente um acolhimento. Explicar sobre a doença, explicar que as pessoas ao redor ali da família, ou que têm uma convivência bem prolongada, né, tem mais chance de adquirir a doença, enfatizar que a doença tem cura, que tem tratamento no SUS. E o diagnóstico da hanseníase praticamente é um diagnóstico clínico, mesmo porque os diagnósticos que a gente tem laboratoriais, eles podem não positivar. E aí a gente não pode afastar os casos de hanseníase. Então, no diagnóstico clínico, né, o que pode ser feito para ajudar? Os testes de sensibilidade são rápidos, fáceis e muito bons. Então, geralmente sensibilidade térmica, né? Quando tem essas lesões de pele, nessas áreas secas, ou quando tem placa elevada, nódulo, manchinha, alguma coisa assim, então é colocar calor, né? A pessoa não sente muito calor nessa área e também não sente dor. Então a gente pega aquela agulhinha de insulina e pode fazer o toque, não é para perfurar o paciente, né? Então é só fazer o toque ali, a pessoa costuma não sentir. Mas o diagnóstico laboratorial pode ajudar. Não existe um teste ainda suficientemente acurado para diagnosticar hanseníase. E também não tem um teste para diagnosticar casos assintomáticos, que é o pior, né? Também não tem muita
intenção de indústrias farmacêuticas ou autoridades sanitárias criar, desenvolver pesquisas para isso, já que vai acometer pessoas, né, mais pobres da população. Lembrar que comete todos os tipos de pessoa, mas geralmente as pessoas com baixa renda, elas têm menos acesso à saúde, de forma geral, e com isso, né, menos diagnóstico. E aí também não é rentável. Então eu não vou produzir um diagnóstico ou um medicamento específico, apesar que o medicamento para hanseníase, o medicamento é muito eficaz. Tanto é que ele cura, né? Mas no caso de diagnóstico, não vale a pena o esforço. Assim, não por mim, né? A gente vê que a indústria pensa assim. E a confirmação do diagnóstico laboratorial sempre vai estar relacionada com clínica, né? Lembrar sempre, detecção precoce e tratamento oportuno interrompe uma cadeia de transmissão extremamente importante. E é isso que a gente precisa para diminuir o número de casos e, consequentemente, de casos graves. Bom, então baciloscopia é um exame muito comum, né, que para casos de hanseníase. Ela é baciloscopia é o exame complementar mais útil no diagnóstico. Ele é de fácil execução e ele é de baixo custo. Então a gente coleta, aqui por exemplo, a gente coleta parte da linfa, pode ser do lóbulo da orelha, onde é um local mais fácil de se coletar. Então aqui prende mesmo, né, a orelha para a gente fazer o raspado e coletar só a linfa e tentar achar esses bacilos ali na linfa. Então é um procedimento minimamente invasivo, pode ser coletado por qualquer profissional treinado, né, que tenha nível técnico e não oferece risco de transmissão de aerosol, não tem problema com isso daqui. O que é difícil? Deixa eu voltar aqui. Vixe. Tenta de novo? Vamos, de novo. Eu vou por aqui. Ok. Deu? Tenta de novo? Não. Até quando? Tem como passar pelo mouse? Tem. Então vamos aqui. Tá, então a baciloscopia é um exame microscópio onde eu vou observar o Mycobacterium leprae diretamente no esfregaço. Então eu pego um raspado, né, intradérmico das lesões hansênicas ou de outros locais. Então pode ser o lóbulo da orelha, pode ser no cotovelo, onde houver lesão. Então, por nem sempre evidenciar o Mycobacterium leprae, a baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico de hanseníase. Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas então por que é pedido? Geralmente não vai dar certo. Então assim, eu preciso de pessoal treinado, eu preciso de uma ótima coleta, eu preciso de um profissional treinado para fazer a análise, né, dessa microscopia. Então muitas vezes a baciloscopia dá negativa por uma série de erros, né, desde a coleta. Então, local errado de coleta, quantidade de amostra insuficiente, coleta feita de forma errada, avaliação feita por profissional que não é treinado. O histopatológico, a biópsia de pele, né, ela é um método mais sensível e específico, só que ela é mais cara, ela é mais demorada, pode gerar resultado falso negativo, porque às vezes eu consigo um material bem pouquinho, uma amostra que não é adequada, às vezes o examinador não tem experiência, né, e nem sempre é solicitado, então, né, de uma forma corriqueira. Então, ele vai ser solicitado quando não for possível essa avaliação da sensibilidade cutânea. Então, às vezes, pessoas que têm deficiência mental, assim, que não conseguem se acalmar, é também solicitado para diferenciar quadros dimorfos, né, na parte inicial de hanseníase, para ver se é indeterminada, para ver se é tuberculoide. E tem muita dúvida, né, entre hanseníase e outras doenças que cursam com hipoestesia, né, local. Então isso também é bom para poder diferenciar. Então a gente às vezes vai nesse histopatológico achar infiltrado, tem algumas características, né, de infiltrado linfocitário, granulomas. Então aí a pessoa com capacidade para fazer esse diagnóstico.
Essa reação de Mitsuda também não está sendo muito utilizada. Como eu disse, em alguns locais onde não tem uma estrutura laboratorial muito boa, pode até ser feita, mas é melhor tentar outros métodos. Mas o que consiste? Eu coloco um antígeno, né, obtido a partir de rancenomas de pacientes que não foram tratados, isso é feito num laboratório de pesquisa. Não é fácil a obtenção, não é muito distribuído mesmo, então tem que ter cautela para distribuir. Então a pessoa injeta esse antígeno, né, e na intraderme, geralmente nessa face anterior do braço, e vai formar uma pápula, um nódulo. E aí, de acordo com o diâmetro, eu vou classificar, né? Então, se for um diâmetro de mais de 10 milímetros ou uma ulceração, geralmente o paciente é resistente ao bacilo e ele não adoece, ou no máximo desenvolve uma forma autolimitada. Se for um diâmetro entre 5 e 10 milímetros, indica formas que cursam com reações. Tipo 1, aquelas reações que a gente viu na tuberculoide, né, e na indeterminada. Entre 3 e 5 milímetros, aí a gente já tem uma hanseníase dimorfa. E menos que 3 milímetros, a gente tem aí a virchoviana, são mais graves, tá? Então, realmente, o que esse teste faz? Ele mostra o sistema imunológico agindo no nosso corpo. Então, eu inseri um antígeno. Se o meu sistema imunológico estiver bom e ele for capaz de inibir esse patógeno, eu vou formar um nódulo bem maior. Então, eu vou ter um diâmetro bem maior. Então, significa que eu tenho uma defesa, né, em relação àquele patógeno. Se eu formar um nódulo pequenininho, menos de 3 milímetros, esse paciente não está conseguindo combater. Então, a chance dele ter manifestações clínicas mais graves é maior. Não serve para o diagnóstico, né? Essa reação de Mitsuda, ela serve para prognóstico. E os testes sorológicos, né, que acho que são os mais comuns, a gente tem o glicolipídio fenólico, que é o PGL-1, ele estimula uma resposta a anticorpos IgM relacionado à carga de bacilo lá no paciente. Então, é o principal glicolipídio, né, da bactéria que leva à detecção de anticorpos. Então, os anticorpos, na verdade, eles são contra esse glicolipídio fenólico. É um parâmetro sorológico que foi muito bem padronizado e ele é muito bom para avaliar a hanseníase. Então, a presença dos anticorpos, ela pode refletir ainda uma carga bacilar e a presença de infecção subclínica ou doença. Então, vários testes foram desenvolvidos. Então, eu posso detectar esses anticorpos por ELISA, por hemaglutinação, por aglutinação com partícula de gelatina, teste rápido de fluxo lateral. Então, os testes sorológicos são úteis no monitoramento da eficácia da terapia e são úteis também como marcador de recidiva da doença. Para diagnóstico também não vai funcionar, porque os anticorpos vão aparecer numa fase muito tardia, né? Na verdade, o paciente ele vai buscar ajuda, né? Ou ele vai ou uma lesão mais grave, assim, ela vai surgir muitos anos depois de ter contraído a doença. Então, dificilmente eu vou pegar ali não, desculpa. Vamos retomar. O paciente, ele vai fazer teste sorológico no momento onde ele já teve contato com a hanseníase, ele já pegou a hanseníase há muitos anos. Então, eu não vou pensar ali naquela doença inicial, ali na fase de mancha, alguma pústula, alguma coisa que eu posso encontrar a bactéria, posso encontrar o bacilo, né, na baciloscopia, por exemplo. Então, fazer um teste sorológico, ele não é para diagnóstico, né, porque eu vou encontrar anticorpos IgG e IgM, mas numa fase em que o paciente já foi buscar atendimento, então provavelmente já se passaram muitos anos. Não é impossível, né? Então ali, se eu estou tendo suspeita logo no início da contaminação por hanseníase, pede logo tudo, né? Então faz baciloscopia, faz teste sorológico, quem sabe eu consigo achar uma IgM, alguma coisa assim. Mas geralmente a gente vai fazer a sorologia para acompanhar mesmo um marcador de recidiva da doença ou monitorar a terapia, né, a eficácia da terapia. E existe um teste rápido para hanseníase,
É um teste imunocromatográfico, é esses testezinhos rápidos que a gente costuma ver. Esse é uma determinação qualitativa de anticorpos IgM, né, em amostras biológicas, nos casos de alto risco de desenvolver a doença. Então, eu diagnostiquei um paciente com hanseníase, vamos fazer nas pessoas que estão ao redor dessa pessoa, né, desse paciente. Então, lembrar que contato é toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com esse doente no âmbito domiciliar nos últimos 5 anos, anteriores ao diagnóstico da doença. Pode ser familiar ou não, porque às vezes a pessoa trabalha no mesmo local, com as mesmas pessoas durante muitos anos. Então, essas pessoas devem fazer esse teste. Aí sim, é mais fácil de eu detectar, né, um IgM positivo, porque está começando ali a doença acontecer e eu ainda não tenho manifestação. Então, nesse caso, é mais fácil eu conseguir diagnosticar, identificar anticorpo IgM. Então, aqui algumas reportagens para a gente finalizar, mostrando essa atualização desses testes, né, laboratoriais no mercado. Então, aqui em 2021, a Fiocruz fala sobre um teste molecular para hanseníase que ela tinha criado, né? Ainda em 2021, tem uma reportagem falando que o primeiro teste comercial para diagnóstico de hanseníase foi lançado, né, no mercado. Ele possibilitava resultado rápido, ele é um exame de resultado rápido, né? Então, mas isso aqui estava restrito a laboratórios particulares. Depois a gente vê um laboratório aqui, que é o DB Molecular, né, uma marca que disponibilizou o novo teste de PCR para o diagnóstico de hanseníase. Então a gente já começa a falar de diagnóstico molecular para hanseníase. Já existia, né, mas não assim como popularizado, né, mais como pesquisa ou encaminhado de um centro de referência. Essa reportagem ela é de janeiro de 2023, falando que o Brasil ia distribuir 150 mil testes rápidos para enfrentamento da hanseníase. E então o Ministério da Saúde ele coloca que as unidades iriam receber esses testes para confirmar a doença, e aí seriam testes rápidos, sorológicos, testes para detectar anticorpos e o teste de biologia molecular. Então, aí sim, para detectar, né, a bactéria. Então, uma terceira modalidade de biologia molecular também foi oferecida pelo SUS, seria oferecida pelo SUS para auxiliar na detecção de resistência aos medicamentos. Então, isso foi estabelecido no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença em 2023. Eu não sei como está o andamento disso, se realmente já chegou nas unidades, se tem sido feito esse diagnóstico, como que tem sido feito. É lógico que tem uma estratificação, quem vai fazer, né, os testes. Então, se puderem comentar comigo no e-mail, meu e-mail está no final da aula, poderiam me mandar essa informação, como tem sido aí na sua cidade, no seu estado, se realmente chegaram esses testes rápidos para hanseníase, se estão sendo feitos. Aqui a gente fala é uma reportagem então de 2023, falando, né, do método mais preciso, baseado em técnicas laboratoriais existentes, do que as técnicas laboratoriais existentes, né? Então, falando aqui sobre uma técnica que vai utilizar anticorpos para detectar a hanseníase. Aqui no Diário Oficial mostra pra gente, né, dia 31 de dezembro de 2021, tornando pública a decisão de incorporar no SUS o teste imunocromatográfico. Então, teste rápido para IgM, para micobactéria lepre, né? Então, o Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar no SUS esse teste rápido. Aqui também uma portaria número 78 de 31 de dezembro, falando então dos diagnósticos, né, moleculares para qualificar os marcadores genéticos específicos para o Mycobacterium lepre, né, a fim de auxiliar o diagnóstico de hanseníase. Então, tudo isso aqui documentado. E, para finalizar, mostrando aqui testes rápidos de hanseníase foram desenvolvidos pela UFG e esses testes foram distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então, aqui a gente vê aqui também uma reportagem falando de capacitação das equipes de saúde para implantar esses testes nas UBSs, e aqui os pesquisadores aqui da Universidade Federal de Goiás, né, professora Samira,
com seus alunos, mostrando o teste rápido que eles desenvolveram e que já tinham sido, já estão no mercado, né? Inclusive o SUS comprou esses testes rápidos para poder distribuir. Eu vou deixar aqui no finalzinho a questão de tratamento, que não era muito o foco dessa aula, mas lembrar que a hanseníase tem tratamento, é uma combinação de poliquimioterapia. Então eu tenho 3 antibióticos aqui, antimicrobianos, tem a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Pessoas que desenvolvem intolerância a esses medicamentos, a gente vai ter alguns medicamentos alternativos. A pessoa também vai tomar anti-inflamatório, imunossupressor. É recomendado corticoterapia com prednisona, fazer tratamento, por exemplo, porque como a imunidade pode baixar um pouco, também fazer tratamento contra parasitoses. Lembrar que aqueles pacientes bem graves, né, especialmente de forma bichoviana e de morfos com altas cargas bacilares, é indicado a talidomida. Então a talidomida é um medicamento, né, que vai diminuir o processo inflamatório, tem que ter cuidado, que é um medicamento teratogênico, causa má formação em feto, então não é qualquer pessoa que pode tomar. Lembrar que o tratamento tem que ser adequado, contínuo e sem interrupção. E isso é uma das coisas mais difíceis no tratamento da hanseníase, porque é um tratamento muito longo. Aqui tem um quadro para quem tiver interesse em ver como que é feito o tratamento, né? De acordo com o peso, quais os tipos de droga. E lembrar aqui que eu estava falando que é um tratamento muito longo. Então as pessoas vão tomar o medicamento por 6 meses no mínimo ou 12 meses. Então são vários medicamentos tomados diariamente. Então acaba que a pessoa ela acaba descontinuando esse tratamento. Tem que buscar o medicamento, né? E tomar todos os dias, isso durante, né, muito tempo. E isso é um dos fatores para que as pessoas não concluam o tratamento adequadamente e aí não conseguem eliminar o bacilo. Bom, então é isso. Essa aula de hanseníase foi proposital aqui, né, no Janeiro Roxo, para a gente lembrar do combate à hanseníase, que medidas que nós podemos tomar para combater hanseníase. Então eu trouxe um pouquinho dessa revisão, lembrando o que é hanseníase, por que ela é tão estigmatizada, fala-se tanto em discriminação, por que o paciente não procura atendimento precoce e que o atendimento precoce, com diagnóstico precoce, ele evita, né, que a doença se agrave e as consequências da hanseníase. Eu trouxe aqui também, que eu acho muito importante, os dados sobre hanseníase atualizados, e a gente vê que está tendo um aumento, especialmente no Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo com maior caso de hanseníase. E a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Lembrar que o combate à hanseníase não é feito somente em janeiro, a gente tem que fazer todo dia. E esse combate começa com informação. Então, essa aula aqui uma das funções é essa. Passar essa informação adequada, relembrar como é que é o manejo, as manifestações, que tem tratamento, quais são os tipos de drogas que estão aqui no final e o diagnóstico laboratorial. Então a gente viu que o diagnóstico continua sendo feito da mesma forma, com baciloscopia, né, biópsia de pele, no máximo ali a sorologia, né, para acompanhamento dos pacientes. E agora a gente tem testes rápidos que foi estabelecido o ano passado que devem estar no SUS. Então quem puder me informar se está sendo feito esse diagnóstico aí, eu agradeço. Então o e-mail está aqui para quem quiser, né, tirar dúvida e mandar algumas informações. Obrigada.